Sejam muito bem-vindos à Revolução do Prazer, o espaço onde a sexualidade encontra a espiritualidade. E aqui nós exploramos o prazer como combustível para uma vida magnética, autêntica e plena. Esse é o podcast para mulheres que desejam acessar o poder inato da sua energia sexual e transformar suas vidas de dentro para fora. E hoje nós estamos aqui com a Benedita, uma leoa marceneira, poeta da madeira, amante da escrita nas horas livres, apaixonada pelo mar e pelo desporto, que passou por uma experiência transformadora já esse ano, desde o retiro até o Pleasure Playground, e hoje ela vai compartilhar um pouco com a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo convite, Benedita. Obrigada, Carolina. Nunca fiz um podcast, vai ser uma experiência nova, mas fico muito feliz por estar aqui contigo e por ter recebido este convite. Vamos a isso. Vamos a isso. E a gente até falou um pouco sobre isso, né? Sobre a experiência, a sua experiência no Pleasure Playground, como te tirou um pouco da sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo como foi bom estar fora da zona de conforto, né? Então eu considero a própria gravação do podcast em si como mais uma experiência onde a gente sai da zona de conforto, mas ao mesmo tempo a gente recebe um tipo de prazer com isso também, né? O que é muito curioso, como que o prazer pode vir mesmo quando a gente está em espaços desconfortáveis. Então vamos para o começo da nossa relação, né? De como a gente se conheceu. Você estava aqui me contando em off como foi se inscrever no retiro e como que foi essa experiência de ir para o retiro, e também a decisão que você tomou, né, no dia 30 de dezembro. Conta um pouco para a gente como é que foi isso. Então, olha, eu decidi ir para este retiro muito à última da hora. Não planeei previamente, foi 2 dias antes. No dia 29 apareceu-me o retiro e no dia 30 estava a ir ter com vocês a Mafra, naquele sítio maravilhoso. A primeira decisão que eu tomei a ir para o retiro, também porque eu sabia que ia ser uma coisa mais. Eu já queria ir neste retiro por saber que era uma coisa saudável, mais presente. Então tomei a decisão de iniciar este processo de deixar de beber álcool. E portanto não era apenas um dry January. O meu objetivo com o ter deixado de beber álcool, que deixei de beber desde do dia 30 de dezembro, é um objetivo que eu tenho, que quero que se mantenha este ano 2025. É uma vontade muito grande que eu tenho. E, portanto, quando fui para o retiro, estava um bocadinho intimidada, não sabia muito bem o que esperar do retiro. Sabia que ia ser bom, já conhecia uma das pessoas que estava lá, uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho grande, portanto sabia que ia ser agradável, mas não estava à espera de algumas das dinâmicas que eu achei super interessantes. E pronto, ia haver assim algum contacto tão próximo com certas pessoas nas dinâmicas, não é? Que tu nos propuseste. E o álcool, o não beber álcool, neste caso, era uma coisa que, se fosse permitido, e se calhar, é assim, nós poderíamos ter bebido um copo de champanhe à meia-noite, foi uma opção nossa não o fazer. Mas ao longo destes 2 dias não houve consumo de álcool e para mim o álcool sempre esteve muito presente. Sempre foi uma espécie de bengala que eu usava no meu dia-a-dia para me ajudar a desinibir, quase como um desbloqueador de autoestima. Portanto, eu bebia e sentia muito mais segura da minha conversa,
muito mais, sentia-me muito mais à vontade, sentia-me até mais bonita, sabes? Porque as minhas expressões já se começavam a desbloquear, então não ficava com aquela cara que eu chamava aquela cara de parva. Um lubrificante social, né? Sem dúvida, um lubrificante social a todos os níveis, sim, sim, sim. E pronto, hoje em dia na sociedade, como tu sabes, o álcool é uma coisa que quase toda a gente consome. E se tu não bebes álcool ou se não fumas um cigarro, uma pessoa pergunta logo: mas porquê é que não estás a beber? Não bebes uma cerveja? Não, vou pedir uma água. Mas deixaste de beber? Quase como se fosse uma coisa do outro mundo, enquanto que é só uma bebida, estás a optar por beber outra bebida. Enfim, mas eu percebo essa pergunta de certa forma, porque lá está, como eu própria disse, a mim ajudava-me imenso. Ajudava-me imenso a sentir-me mais facilmente capaz de Uhum. poder ter um bom momento, vá, digamos assim. Que não era verdade, era só uma ideia que eu tinha na minha cabeça e uma espécie de bloqueio, não é? Mas agora voltando ao retiro, então eu tomei esta decisão de não beber o álcool, não beber álcool de todo, e tu tinhas, para começar, aquelas dinâmicas de olhar nos olhos, depois puseste logo umas músicas para nós nos começarmos a soltar, e eu assim um bocado bastante presa, com vergonha, a tentar esconder-me entre os pilares de pedra, assim a dar voltas. E depois, na altura, na verdade, criei assim uma ligação logo imediata com uma das pessoas que estava no retiro, uma pessoa nova, e juntei-me a ela, a Cristina. Pronto, acho que se pode dizer o nome, não estou. Sim, ela também vai estar aqui. E sim, então ela foi uma grande ajuda, na verdade, uma energia muito boa, muito leve, e eu comecei-me a desinibir naturalmente, mas tive uma coisa interessante, isto foi no primeiro dia, tive uma coisa interessante no dia 31, na nossa viragem do ano 2024 para 2025. Nós tínhamos estado a beber um cacau e tudo, no meio destas danças e destas novas dinâmicas, depois foram se diversificando, e foram ficando mais intensas, mais desafiantes. A determinada altura, estávamos todos a dançar e eu senti quase como um clique, sabes? Quase como se estivesse a premir o interruptor de uma lâmpada. Eu carreguei, parece que tinha carregado em algum botão e acendeu-se assim uma luz. Acendeu-se uma luz dentro de mim e eu senti-me uma bola saltitona. Não conseguia parar de mexer o meu corpo, de mexer as minhas pernas, de saltar, parecia um trampolim autêntico. Senti-me energizada de dentro para fora. Foi uma sensação ótima, porque para mim a dança e o dançar em frente às pessoas sempre foi. Pronto, isto para dizer que para mim eu dei alguma importância a este momento, porque para mim a dança sempre foi um bloqueio que eu tive, ou que me fui apercebendo ao longo dos anos que era uma coisa que eu queria fazer, principalmente no social, não é? Numa saída à noite com os nossos amigos, com os meus amigos, ou num casamento, e não conseguia, tinha muita dificuldade, tinha muita vergonha, mas tinha vergonha porquê, sabes? Porque é que eu tinha vergonha? Ficava sempre a pensar, mas que chatice, não me consigo divertir. E nesse momento, eu já tenho vindo a desbloquear um bocado a dança, mesmo, por exemplo, com começar a fechar os olhos, hum, coisas pequenas. O facto de também ter começado este trabalho de pessoal, um trabalho mais interior, mais espiritual,
foi-me libertando aos poucos. Isto é todo um processo, não é? É um processo muito grande, na verdade, mas é um processo que vale muito a pena. E pronto, eu fui-me libertando, mas achei muita graça no retiro, porque senti-me exatamente como queria sentir, senti-me uma criança, senti-me muito conectada com a minha criança interior, que eu acho que é muito importante, e voltei-me a sentir feliz. Naquele momento voltei-me a sentir feliz, e eu não me sentia feliz há muito tempo, porque tive um ano chato de uma perda de uma pessoa, que me levou a uma semi-depressão e eu estava muito bloqueada e também, pronto, e acima de tudo andei o ano inteiro muito triste e naquele momento eu senti uma constância, senti-me, como a Cristina disse, que senti-me a ir resgatar, fui-me resgatar. Fui-me pescar, como uma rede de pesca. Fui-me buscar, vim ao de cima, vim à superfície e voltei a sorrir. E a sorrir mesmo de uma forma verdadeira. E isso deixou-me muito feliz. Uau, que lindo. E aí, a gente até teve uma brincadeira, né? Que a gente bebeu esse cacau e você Exato. colocou no cacau. Exato, era o cacau, sim, que eu há bocado também estava a falar, exato. Nós estávamos a beber o cacau, nós bebemos um cacau, que é uma bebida ancestral, que antigamente, nos nossos primórdios, as pessoas reuniam-se à volta de uma fogueira, e partilhavam histórias ou faziam espécie de rituais espirituais, e o cacau sempre teve um papel muito importante no meio destes rituais. Também é considerado um energizante, não é? E eu depois daquele cacau eu fiquei completamente eufórica. Aliás, eu lembro-me de estar a terminar o meu primeiro copo de cacau e estar a perguntar, mas há mais cacau? Há mais cacau? Porque mas estava-me a saber tão bem. Eu acho mesmo que a própria doçura do cacau estava a entrar na minha onda. Eu queria ser doce naquele momento, queria ser doce, então o cacau estava ali para mim, estava ali para dançar comigo, sabes? Que lindo, porque com aquilo que você está trazendo, um dos grandes medos humanos é o desconhecido, né? Então, você falou que você vinha nesse caminho de usar o álcool como um lubrificante, uma muleta social. Isso gera uma âncora dentro da gente, porque acaba se tornando um placebo também, né? No momento que você está com álcool, o seu cérebro entende, opa, chegou a hora de descontrair. E aí vira um ritual, né? Um ritual social. E aí, Uhum. de repente, você decide no ano novo fazer diferente. Vou fazer diferente, não vou tomar álcool esse ano novo e vamos ver como vai rolar. E no primeiro momento, seu corpo se sente meio perdido, porque você não tem aquela âncora ali para se agarrar. E aí, Sim, num sim. segundo momento, totalmente saindo da sua zona de conforto, você de repente sente uma grande liberação tomando esse passo, sendo corajoso o suficiente para fazer algo diferente, né? Então, muito bacana como existe sim esse processo. Muita gente acha que não vai passar por esse desconforto, mas o desconforto ele faz parte desse caminho de experimentar novas sensações, assim como quando a gente anda na montanha-russa pela primeira vez, ou quando a gente dá um primeiro beijo, ou quando a gente faz qualquer coisa pela primeira vez, anda de avião pela primeira vez, ou vai viajar para alguma coisa que a gente nunca fez, é natural que a gente sinta esse frio na barriga, mas se a gente está indo fazer alguma coisa que vai ser bom, muito provavelmente vai valer a pena passar por esse frio na barriga, né? E eu estou muito feliz Uhum. porque você fez essa escolha e foi até o final com essa escolha. E como você disse em off, a gente já estava ali como uma família no final, muito abertos um com o outro, e provavelmente se a gente tivesse tomado esses caminhos mais tradicionais, né, com álcool, fazendo coisas do jeito que todo mundo faz, a gente não teria experimentado aquela sensação de conexão, de abertura e de vulnerabilidade. Sim, sem dúvida, porque
o álcool, ele afasta-nos muito do momento presente, mesmo que as pessoas não se deem logo conta. O álcool tem um grande impacto, por isso é que é um desinibidor, não é? A nível mental, a nível físico. E eu hoje em dia olho para trás, porque na verdade já não é a primeira vez que eu deixo de beber álcool, em que não é a primeira vez que eu tomo esta decisão. Mas agora talvez seja uma decisão mais importante para mim, dado, pronto, ao ano inteiro que eu vivi no ano passado, decidi que precisava de mudar várias coisas e precisava de levar isto, se calhar, do álcool mais a sério, por um período de tempo mais prolongado, porque o álcool faz pessimamente a uma pessoa, faz mesmo muito mal. E na verdade nós temos tudo dentro de nós para nos desinibirmos. Nós temos, e para além de não falar do resto que nos rodeia, não é? Das pessoas e das relações interpessoais que se tornam muito mais autênticas quando nós não estamos sobre efeitos de, de outras substâncias, porque é a mesma coisa se uma pessoa também tiver comido imenso, 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 vai ficar desconfortável. Mas facilmente o teu corpo sente mais rapidamente esse desconforto do que propriamente o álcool. O álcool é mais a longo prazo que vai criando um desconforto, a nível de ressaca ou aquela dependência, não é? Mas para mim o desconforto é uma coisa que eu vejo como muito poderosa. Eu acho que o desconforto, por exemplo, tu estavas a falar de que há quem tenha medo de andar de avião, e depois pega o primeiro voo e nem que seja só por saber que está a viajar e vai fazer uma viagem, conhecer um novo país, depois fica com vontade de viajar mais e vai-se permitindo a si aquele desconforto porque sabe que vai levar a um lugar mais bonito e a um lugar novo. E o desconforto para mim tem sido maravilhoso porque eu apercebi-me que desconfortável, na verdade, é continuar no mesmo sítio e continuar sem tomar uma decisão. Portanto, inicialmente pode parecer desconfortável fazer aquilo ou fazer aquela coisa, mas é uma viagem completamente nova. Não sei se estás a perceber aquilo que eu estou a dizer. Estou a perceber. E é justamente desse lugar do prazer consciente que a gente está falando, né? Não é aquele Exato. prazer fácil, mas é aquele prazer que vem quando o seu corpo tem orgulho daquilo que foi feito, né? Daquele caminho que foi feito. É como o prazer de ir ao ginásio e voltar e sentir toda aquela serotonina, endorfina no seu corpo. É esse prazer que você sentiu quando você começou a dançar e sentiu que você estava em casa, que você estava na sua essência, você estava no seu prazer original, né? Esse prazer que a gente já tem acesso, como você falou. A gente já tem todas as substâncias do prazer, as hormonas do prazer dentro do nosso corpo, e é só a gente ativar da maneira certa. Exatamente, exatamente. Sim, não é instantâneo, não é? Porque as coisas todas que são instantâneas não acabam por não nos saciar. A comida é instantânea, o amor é instantâneo. Mais tarde ou mais cedo tu vais sentir necessidade de mais e se sentes necessidade de mais é porque realmente aquilo não te deixou satisfeita. E para mim, por exemplo, apesar de eu ter tido aquele momento que eu disse de carregar no interruptor e de me sentir uma luz, isto foi, a minha viagem já tinha começado no momento, não é? O meu desconforto, não é? Digamos assim, já tinha começado no momento em que eu decidi ir para o retiro, no momento em que eu decidi apanhar um Bolt para ir para o retiro, ainda por cima cheguei à noite, que já torna assim as coisas mais misteriosas. E o momento em que eu me permiti a mim de sentir, não é? E foi uma viagem muito boa, muito poderosa.
E aí, depois, a gente começou o ano assim em grande, né? Para quem não sabe de que retiro a gente está falando, foi um retiro que eu co-organizei no ano novo, de 2024 para 2025, cujo nome é The Alchemy. Então, a ideia era de fato a gente alquimizar o que aconteceu em 2024 e entrar 2025 com uma força nova. E é muito interessante porque eu tenho estado em contato com todas as pessoas que fizeram o retiro, inclusive comigo mesma. E é impressionante perceber a força que a gente gerou para as nossas metas, para os nossos desejos, para onde a gente queria estar, porque um mês já se passou, né, desde o retiro, e todas as pessoas estão fazendo algo significativo com a vida delas. Então, realmente foi muito poderoso entrar 2025 nessa egrégora, foi muito mais poderoso do que eu podia imaginar. E aí, um pouco depois do retiro, 15 dias mais ou menos depois, eu fiz um evento que é o Pleasure Playground, que é um templo, onde a gente trabalha a intimidade consciente com dinâmicas de consentimento, com estações temáticas, que é um dos eventos que eu já organizo há 7 anos, é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, que é justamente criar esse espaço seguro para que as pessoas possam se explorar, mas não se explorar desse lugar inconsciente, e sim de um lugar vulnerável, de um lugar autêntico. E, mais uma vez, eu não conheço ninguém que vá para o playground, que vai para esse templo, que não sinta um frio na barriga. É até comum, algumas pessoas me mandam mensagem assim, ai, Carol, eu estou muito nervosa. E eu sempre respondo, que bom, porque se você não tivesse nervosa, eu ficaria preocupada. Se a pessoa não está nervosa é porque ela não está em contato com as emoções, porque é quase impossível não ficar nervoso, principalmente se você estiver indo pela primeira vez. Eu fico nervosa, todo evento que eu faço eu fico nervosa, então imagina quem está indo pela primeira vez. Então, Sim. como esse é um evento que mexe muito com a cabeça das pessoas, é, talvez seja o evento que eu organizo que tem mais objeções, digamos assim, porque eu acho que as pessoas não têm só medo do que vai acontecer, mas elas ficam tentando imaginar em que tipo de ambiente é o evento, que tipo de pessoas vai ao evento, qual é a idade das pessoas, como elas são, como é que vai ser, como eu vou me sentir. São tantas variáveis para serem controladas pela nossa mente controladora, que muitas acabam num desejo de ir e acabam por não ir por conta desses medos. Então, quero saber como foi para você, né, que também foi pela primeira vez, e 15 Uhum. dias logo depois de ter tido essa experiência com o retiro, como que foi essa experiência para você? Olha, foi outra experiência nova. Eu estava-te a contar há bocado, pronto, que para mim, tu perguntaste-me se houve assim algum momento que eu, que eu tenha, de algum momento que eu tenha gostado mais ou que senti que teve assim um impacto em mim. E houve este em particular, que era uma das dinâmicas que tu propuseste, que era num grupo de nós, 3 pessoas, não era? Era um grupo de 3 pessoas e cada um tinha que dançar para todos. Portanto, éramos 3, tínhamos que dançar para as 2 pessoas que estavam à nossa frente. E eu fiquei com 2 homens. E para mim, como eu disse há bocado, a dança sempre foi assim, eu fazia da dança um bicho de 7 cabeças, enquanto que a dança é uma coisa maravilhosa e é suposto uma pessoa divertir-se e sentir-se bonita, hum, deitar cá a energia cá para fora, libertar-se das frustrações. Não é? Eu, naquele momento, eu fiquei muito, muito, muito envergonhada por se portar com 2 homens. Um, e ainda por cima a música não era bem aquilo que eu estava à espera, porque podia ser assim uma música mais fácil de dançar, pelo menos para mim. Ou seja, podia ser assim uma música mais para fazer uma espécie de dança contemporânea, vá, digamos, assim mais artística. Não, foi uma Hum. música do Justin Timberlake, de Que pop era para autêntico, seduzir mesmo, era para trabalhar a sensualidade mesmo. completamente, uma música super sedutora, hum, quase toda a gente conhece. Ouve, e eu
se calhar não foi aquilo que eu mostrei logo, mas eu estava muito envergonhada. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a tirar camadas de roupa para mostrar que não estava nervosa, enquanto na verdade eu estava a tremer por dentro. Então, eu, como não sabia o que é que havia de fazer com o meu corpo, comecei a tirar as roupas que tinha no corpo. E acabei por ficar de lingerie, não é? E depois via-os olhar para mim, e depois o contacto visual todo que estava a existir naquele o nosso mundo a três, naquele momento super íntimo, intimista. Hum, sim, foi como entrar num barco. hum, Num parque de diversões que tu a determinada altura começas a ficar enjoada e queres parar, ai, 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 para onde é que eu vou? Que eu agora já não posso sair daqui porque eu decidi alinhar e eu quis alinhar, eu quis alinhar, mas estava completamente fora da minha zona de conforto, completamente. Foi assim um misto de emoções. Eu estava-me a divertir, mas ao mesmo tempo estava a ficar cada vez mais retraída. Eu dançava e retraía-me, dançava e retraía-me. Mas no final acabei por me divertir imenso. Mas não sabia muito bem como usar o meu corpo. E é isso que eu estou a querer explorar mais. Sem dúvida, é o meu corpo, porque o nosso corpo é magnífico, é maravilhoso, é muito mágico. E está tudo dentro de nós, está tudo dentro de nós. E a dança, no fundo, é só um bloqueio meu, é um bloqueio que vem de infância, eu acho que vem de muitas coisinhas que eu fui pondo na minha cabeça em miúda e que acaba por se mostrar mais na dança. Pronto. Interessante isso, né? E interessante que você tocou na palavra criança, porque quando a gente estava conversando, você disse que em um momento você se sentiu muito conectada com a sua criança. Muito, muito. Sim, senti-me muito conectada com a minha criança interior. Isso começou logo no retiro, porque senti-me. As crianças são quase como umas bolas saltitonas, são leves, pulam de um lado para o outro, e andam muito rápido e vão contra as coisas, são assim mais trapalhonas. Mas eu estava-me a divertir com essa trapalhice. Eu estava-me a divertir a ser trapalhona, a ser saltitona e tentei naquele momento, depois mais tarde no Pleasure Playground, também voltar a conectar-me com a minha criança interior, mas não me deu tanto, porque lá está, a música era mais sensual, era mais atrevida e pronto, e também estava a dançar para dois homens, não é? Então, por isso é que eu digo que foi diferente. Mas é interessante trazer esse ponto aqui, porque tem um texto que o Osho escreveu, que uma pessoa perguntou como que ela fazia para ser mais tântrica, e ele respondeu: observa as crianças. Ah, E isso parece um pouco contraintuitivo, não é? A gente está falando de sexualidade, a gente está falando de energia sexual, que não é só isso, porque o Tantra é muito mais do que isso, mas na cabeça de algumas pessoas, por que que eu me conectaria com a minha criança para ter uma vida sexual mais livre, mais ativa, uhum. mais plena, quando na verdade tem tudo a ver, porque é desse lugar que vem a nossa fonte de energia vital, a nossa autenticidade, a nossa criatividade, a nossa disposição. Então, quando você diz que estava como uma criança saltitante, é mesmo esse lugar de você estava livre, você estava sem filtro, você estava sem bloqueio, que é, no Sem fundo, dúvida. que as pessoas bebem, não é? Para que elas fiquem livres, sem bloqueios, etc. A única diferença é que tem danos colaterais que não tem quando a gente faz isso por vias naturais, né? Uhum. Mesmo Sim, que o sim. resultado seja o mesmo em algumas medidas, porque não é. A gente está muito menos consciente, né? Sim, sim, sim. Não, eu estava, sim, sem dúvida. Eu, por acaso não conhecia. Eu sei quem é que é o Osho, o Osho,
E gosto muito dele, mas não conhecia essa, essa frase dele e acho muito interessante. E sim, já o Freud estudava muito a sexualidade nas crianças, e faz todo sentido, a nossa sexualidade começa logo quando nós nascemos. Não é? E sim, eu senti uma leveza grande, de facto, senti uma leveza muito grande, uma coisa muito pura, ou seja, estava ali para ser pura, não estava ali para ser outra coisa. E eu acho que as crianças são isso mesmo, elas são esse espaço leve, são esse espaço leve e puro. Não há nada mais puro que as crianças, não é? E sem dúvida, sem dúvida. Que lindo. E eu acho que isso tem muito a ver mesmo com o objetivo desse trabalho, né? Trazer essa pureza, essa leveza, essa espontaneidade, essa autenticidade para a nossa sexualidade e para o nosso corpo, né? Para que nós sejamos esse prazer ambulante, né? Como eu falo, os deusas andantes, que a gente recupere essa capacidade de deusas andantes. Então, já indo para o final do nosso episódio, eu queria te perguntar como você acha que essas duas experiências impactaram no seu dia a dia? Porque acho que uma coisa que, para mim, pelo menos, é muito importante é que esses lugares, esses espaços de exploração, eles sejam ápices, mas que essas ferramentas possam ser aplicadas no nosso dia a dia, né? Que a gente possa ter uma diferença a longo prazo, porque afinal é no dia a dia que as grandes coisas acontecem de forma pequena, né? Com passos de formiguinha. Então, desde que você foi no retiro e desde essa experiência, o que você acha que mudou no seu dia a dia? Olha, eu quando voltei do retiro, eu senti-me, aliás, eu na brincadeira comentei com a Cristina, e disse, eu não sei o que é que elas me fizeram. Eu não sei o que é que elas me fizeram, porque eu saí dali energizada. Eu senti-me como como aquelas lâmpadas de painéis solares que estão à luz do sol e que depois, estás a ver, tem aquela energia toda acumulada lá dentro e estão prontas para acender e para iluminar aquilo que está à volta delas quando é preciso. E eu senti isso mesmo, senti-me a renascer, senti-me a ficar muito luminosa, senti uma vitalidade muito grande a reaparecer na minha vida. E, e desde então é isso, desde então tenho levado uma rotina e tenho tido um acordar todos os dias eu tenho um acordar, tenho tido um acordar maravilhoso, eu acordo com vontade de dançar, eu acordo com vontade de explorar coisas novas, eu acordo curiosa com o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer hoje. E depois fico curiosa ainda mais com o que é que eu sou capaz de fazer de novo. E acho que isso foi muito o que o retiro e o Pleasure Playground me trouxeram, há coisas novas e há coisas novas muito boas que se nós dermos apenas um passo de dança diferente daquele que estamos acostumados, nós podemos aprender tanta coisa e podemos sentir tanta coisa nova, desconhecida, que é lindo mesmo, é maravilhoso e é isso, muito resumidamente é isso, é aquilo que tu me proporcionaste, desde o retiro, e ao Love Temple, foi isso, proporcionaste-me um mundo novo, proporcionaste-me momentos novos, proporcionaste-me um espaço para eu poder crescer, para eu conhecer uma Constança nova, que já existia de facto dentro de mim,
e umas vezes mais acesa, outras vezes mais apagada. Eu hoje fui sempre buscar as luzes, estou-me a dar conta agora que fui buscar a luz, o interruptor, mas é verdade. Já temos essas coisas todas dentro de nós e é sair um bocadinho da nossa rotina, ir para estes novos playgrounds, ser novamente uma criança, não é? E explorar um bocadinho ou deixarmos. Agora ia dizer uma parvoíce, não é bem uma parvoíce. Deixar que nos explorem também, que o mundo seja um desafio, não é? Não ter assim tanto medo, porque isto é um desafio, é tudo um desafio. E é isso. Que lindo! E achei muito interessante você perceber as metáforas que você foi buscar, né? Metáforas todas que têm a ver com luz e com energia. Você falou do painel solar também. E é muito isso, na verdade, o podcast fala sobre isso, que é o prazer como combustível, e perceber como, na verdade, dançar 10 minutos quando acorda, por exemplo, dando um exemplo, não é uma perda de tempo, e sim um investimento energético, assim como a gente leva o carro para abastecer com gasolina antes de ir fazer uma viagem, a gente precisa abastecer o nosso corpo com a liberação desses hormônios de prazer. São esses hormônios que fazem a gente sentir vontade de fazer as coisas, né? Então, é muito lindo ter o privilégio de te ver passar por todo esse processo, sabendo como o seu ano de 2024 foi difícil, e você falou de uma semidepressão, mas enfim, todos esses processos de luto, e te ver assim, luminosa, vocês não estão vendo ela, mas eu estou vendo ela aqui, né, na gravação, e ela está com uma luz linda no rosto. É muito gostoso, é muito gratificante. Então, eu te agradeço por ter aceitado o convite de partilhar a sua experiência com quem está nos ouvindo agora. Obrigada, Carolina. E se você quiser, Agradeço muito também. pode deixar uma frase de inspiração para quem está nos ouvindo, se você sentir, se vier algo para você. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é só dancem, dancem muito e todos nós somos uma lanternazinha prestes a ser acesa para iluminar um caminho ou que nós não estamos à espera e que às vezes, muitas vezes, esse caminho pode estar a vir ter connosco, portanto, eu acho que é isso. Pá, não sei o que dizer, na verdade. Incrível, incrível. Foi super poético, como sempre. Ela é uma poeta, gente. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mais uma vez, obrigada. Pode aliás, falar. Carolina, nós não é uma lanterna, são os holofotes. Somos uns holofotes gigantes. Nós temos essa capacidade de iluminar o mundo à nossa volta se nós estivermos dispostos a isso. É verdade, concordo totalmente. Obrigada para você que ficou com a gente até agora também. Obrigado por ter assistido o segundo episódio da segunda temporada do Revolução do Prazer, com episódios quinzenais, toda lua nova e toda lua cheia, sempre no YouTube e no Spotify. E não esqueça de dar o seu like, de mandar para aquela amiga, para aquele amigo que está precisando ter um boost de dopamina, de ocitocina, de serotonina, e comenta aqui embaixo com a gente qual foi seu maior insight no post sobre o podcast, no @CarolinaTurboli, para fortalecer e que venham muito mais outros com abundância e revolução do prazer. Até a próxima.